Paz de Cristo, povo de Deus que busca Deus. Meus irmãos e irmãs, nesse vídeo o Senhor trouxe para nós, né? Ele trouxe ali o capítulo 6 de João, Evangelho segundo São João, capítulo 6, e na verdade a gente vai falar um pouco, pincelar um pouco do capítulo todo. Mas para o vídeo não ficar tão grande assim, né? Além do que o Senhor quer trazer para nós nesse vídeo, então eu deixo para meditação, que os irmãos estejam lendo ali desde o primeiro versículo, porque é muito, como toda a palavra de Deus né? De Gênesis a Apocalipse, mas o capítulo 6, a partir do verso primeiro, do versículo primeiro, ele é muito rico, né? Nas coisas que o Senhor Jesus fala ali. Então ele estava pregando numa sinagoga em Cafarnaum, e ele falando, né? De coisas do Espírito, não da carne. Mas todos nós sabemos que, se a gente se colocar na época das pessoas que estavam ali, vendo Jesus falar aquelas coisas, imagine só alguém de carne e sangue como a gente, alguém comum à vista, falando de coisas que ainda ia acontecer e que eram inéditas. Então, realmente, a gente não deve julgar, porque não era fácil. Tinha que ser pela fé. Bem-aventurados quem creu pela fé, quem viu e recebeu pela fé, porque não era algo, né? Hoje, para nós, é muito mais fácil. Tudo já se passou, tudo aconteceu, tudo se fez, né? Então... E ele ali naquela sinagoga, e ele estava falando, né, como diz aqui no 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Então, os discípulos, eles começaram a murmurar ali. Eles falaram assim, começaram a murmurar, assim, quem que pode suportar uma pregação tão dura dessa, né? E como está aqui no 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir, né? Para a gente contextualizar, né? O que os discípulos, o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, o Senhor Jesus, ele veio dizer, né? Ele falou assim... Olha, o Espírito, como está aqui no vídeo, no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, né? Então, ele vendo os discípulos murmurarem, ele comentou dessa forma sobre o Espírito, a diferença, né? O que o Espírito e a carne lutam, são naturezas que lutam uma contra a outra diretamente. E aí ele falou, né? Ele disse no versículo 67, ele falou assim, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Porque tiveram ali daqueles que se retiraram. E no 68, isso que que o Senhor quer trazer nesse vídeo, no versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Bem? Então eu admiro muito, meus irmãos, a coragem de Pedro. Pedro era uma pessoa verdadeira. Ele não era alguém que se fazia de religioso, alguém que queria falar assim, eu sou melhor que os outros, só porque eu sou um dos discípulos de Jesus, eu sou melhor que os outros. Eu sou santo, o outro é pecador, sabe? Pedro não tinha isso. Ele era uma pessoa de verdade. Mesmo que às vezes ele cometesse erros que os outros não cometiam, mesmo que ele saísse fora, vamos dizer assim, do protocolo, entre aspas, né? Mas o que ele era o que ele apresentava. Então, quando ele ali teve aquela desavença
com o soldado, e ele foi, pegou a espada, cortou a orelha do soldado, né? Depois também ele falou com Jesus ali, querendo impedir, né, o avançar do que iria acontecer, daquilo que haveria de acontecer com Jesus. E aí o Senhor Jesus foi dizer: olha, para trás de mim, Satanás. Falou com Pedro dessa maneira, né? Quando ele quis também, ninguém foi ousado como ele. Ele era uma pessoa ousada, bem ousado, mas ele era verdadeiro. Então ele poderia fazer como eram 12 os discípulos. Ele poderia fazer como os outros 11, ficar ali, se segurar, né? Como na sala de aula, quando a gente estudava, a professora perguntava: todo mundo entendeu? Acho que a maioria, às vezes a maioria da sala não tinha entendido nada, ou pouca coisa, mas a gente ficava com medo, né, de perguntar, e aquela pergunta que a gente fizesse ia ajudar quase toda a sala ali, ou toda a sala, né? Porque a professora estava dando uma chance, né, para saber que a gente não tinha entendido, mas todo mundo ficava com medo, né? Um medo assim. Então, e Pedro não, Pedro, o que ele sentia, ele falava. E muitas das vezes colocou ele, né, em dificuldade. Porque quando ele quis andar sobre as águas, viu Jesus andar sobre as águas, ele foi o único também que falou: não, Jesus, eu quero ir aí junto com o Senhor, né? Aí Jesus falou: vem, pode vir. Aí ele começou a ir, andar sobre as águas. Só que depois ele, né, com certeza ele raciocinou, falou: o que eu tô fazendo? Eu tô andando em cima do mar, e isso não existe, né, humanamente falando. E da onde ele afundou. Porque quando ele começou a andar sobre as águas, ele foi pela fé. Porque ele viu Jesus, ele falou assim: olha, o Senhor Jesus disse que se nós crescêssemos, a gente faria as mesmas maravilhas que ele faz, ou até maiores. Então ele foi. Então Pedro era esse cara, que ele tinha ousadia. Ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, né, mascarada. Ele não era um tipo de pessoa que era uma coisa e se fazia de outra. Ele mostrava quem realmente ele era. Mas nessa passagem, quando Jesus começou a falar dessas coisas, porque estava se aproximando e ele precisava dar um alimento mais sólido, né? E as coisas foram apertando, o cerco estava se fechando. Então, muitos não aguentaram realmente, né? E ele falou assim: olha, vocês vão querer se retirar também? Aí o Pedro veio e falou dessa maneira, né? E ali ele foi uma coisa tremenda. Eu acho tremenda essa passagem, porque esse é o dia a dia da vida do cristão, daquele que realmente decidiu por Cristo, né? Porque nesse mundo, cada dia que passa, a gente vê, vocês podem ver que a gente que conheceu a palavra de Deus há 20, 25 anos atrás, tinha mais uma inocência, a gente as pessoas eram mais, vamos dizer assim, lúdicas, né? Não tinha tanta maldade quanto a gente vê agora, que as pessoas, qualquer coisa que você fala, ou qualquer coisa, você, em tudo, né? Em tudo. É um mimimi fora, né? Fora do comum, assim, né? Exagerado, né? Já ficou a coisa faz tempo. Mas ali as pessoas vinham conhecer Jesus, e a gente seguindo, como estamos encaminhando, como de repente alguém que está começando hoje e vai encaminhando, e as coisas, as aflições, as provas, lutas, elas vêm. Mas aí quem olha de fora, as pessoas que não conhecem, as pessoas que não tiveram, até por que não dizer, né, a ousadia, a coragem de se decidir por Cristo, elas ficam pensando como que a pessoa, né, pode passar por tanta coisa. Então às vezes a gente vê mesmo pessoas passando por muita coisa. Imagine vocês, os servos e servas de Deus leais, né, que a gente vê na Bíblia,
vários deles, homens e mulheres, né? Então, imagine as pessoas em volta. Como que a pessoa pode estar passando por isso, né? Como Noé chega e faz uma arca e passa mais de 100 anos construindo uma arca e do nada, né? E vai fazendo e assim, eu creio que as pessoas em volta, muitas delas realmente não creram. Tiravam ele como louco, porque tanto que quem salvou foi ele, a esposa, os filhos e as noras, né? 8 pessoas ao todo. E é isso, a vida da gente é essa, meu irmão, minha irmã. A vida em Cristo, ela não tem muito mistério. É dessa forma. A gente tem que decidir. A gente está vendo tudo que está acontecendo. Talvez no momento, no quadro atual, ou como a gente passou aí 2, 3 anos, né? 3 a 4 anos, perdendo vidas pelo mundo com isso que teve, né? Com a pandemia. Para onde a gente vai? Onde a gente vai correr? Como diz, né? Aquele ditado, para onde correr? Então, Pedro teve essa coragem de chegar e falar, Senhor, realmente, a pregação, eu concordo com meus irmãos aqui, né? Que eram os outros apóstolos. Realmente a pregação é dura, né? Dura de ouvir essas coisas. Porque, como a gente falou, né? Agora há pouco, não entendia. Eles não entendiam. Tinha que estar no Espírito, tinha que ser pela fé. Mas para onde a gente vai? Para onde nós vamos se só tu tens palavras de vida eterna? Então essa é a vida do cristão, né? Eu falo que hoje tá até mais compreensível, né? Não querer ir, né, para outro lugar, se a pessoa está firmada na rocha, ela não querer sair da cobertura do sangue de Jesus do que antigamente, porque a gente vê atualmente a gente já está vendo coisas muito, sabe, apavorantes, né? Então, muitos de nós, meus irmãos e irmãs, somos colunas na nossa família, embora muitas das vezes, como Pedro, a gente perde a paciência, a gente não... Né, tem coisas que a gente fala assim, tem que pôr uma autoridade até, né, porque senão, não é porque é crente ou cristão que vai ser bobinho, né, ou bobinha, no sentido de, pode tudo, pode andar as coisas de qualquer jeito. Não, é com ordem, com decência, sim, mas no dia a dia, até mesmo dentro de uma família. Mas o que acontece? Se a gente... se uma família ela não tem uma coluna, você pode ver que ela começa a ser destruída. Às vezes é um acidente, que Deus nos guarde, nos livre mesmo desse tipo de coisa, que o Senhor ele é fiel, para nos dar livramento e para os nossos. E tantas e tantas coisas. Então, a gente cada vez mais vai se convencendo. Senhor, para onde eu vou? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque se a gente for olhar pelos olhos humanos, tem o outro lado da moeda também. O pessoal fala assim, mas tanta facilidade, né, em tudo, para viver de uma forma, né, materialmente, ou da forma que for, os valores invertidos. Então as pessoas falam assim, não, tem todo, né, que não entende, né, as coisas de Deus, que é loucura para o homem natural. Então, mas a gente que já vem andando há algum tempo e já vê a diferença de andar com Jesus e estar fora da presença dele, quem já teve experiência sabe. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você vê alguém na família desviado e você se apavora, você se desespera, né? Muitas vezes o tempo está passando, a pessoa está ali desviada. Mas você não parou para pensar que muito que o Senhor pode estar fazendo é aquela pessoa, um filho, uma filha, criar experiência lá fora para depois voltar e falar assim, eu sei o que é estar na presença do Senhor, nasci em berço evangélico, né, ou berço cristão,
que não importa ser evangélico, você que está vendo esse vídeo, que de repente é católico, mas você é uma pessoa que tem temor em Deus, você é uma pessoa que procura fazer a vontade do Senhor. Então você é um cristão também, você é uma cristã, minha irmã também. Somos irmãos e irmãs em Cristo também. E assim, olha, e tá ali, passando por tudo aquilo sem força, né? Porque o inimigo, ele, infelizmente, ele vem com toda a força que ele tem. Quando a pessoa sai da presença do Senhor, ele vem com toda a força, que é para quebrar realmente, né? A fé da pessoa ali. E de preferência, se Deus permitisse, ali ele ceifava a vida da pessoa. Mas depois, meu irmão, minha irmã, esse filho, essa filha, esse neto, esse esposo ou esposa, né? Eles voltam com uma bagagem muito maior, com um poder de Deus muito maior, porque eles vão dizer: eu estive na presença de Deus, eu saí, mas agora eu retornei. E eles voltam firme na rocha, podem ter certeza disso. Então, você não se desespera, continua falando para o Senhor: eu estou passando por esse momento, seja na área que for, eu estou passando, mas para onde eu vou? Se só tu tens palavras de vida eterna. Continua declarando, como Pedro, o apóstolo Pedro, ele fez, né? Em muitos momentos ele não foi muito feliz não, mas eu acredito que essa passagem foi assim, é uma coisa, é um exemplo, até hoje vai continuar sendo maravilhoso, porque vocês veem, sempre o apóstolo Pedro, sempre Simão Pedro, sempre ele, né? Só que ele foi amadurecendo, né? Ao ponto que ele chegou em João capítulo 6, versículo 68, que é para nós, né? Que está escrito para nós, né? Ele chegou e falou: Senhor, para onde nós vamos? Né? Realmente não está fácil, não está uma coisa, né? Tá algo assim que a gente nem entende direito. Mas para onde que a gente vai? Se só em Ti nós temos a vida eterna. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, fica com essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais. Que até aqui o Senhor nos trouxe. E que agora, ao finalizar esse vídeo, eu diga a ti: olha, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que guarde mesmo aqueles e aquelas que estão fora da presença de Deus. Veja pela fé que o Senhor está trabalhando, fazendo uma grande obra, e Deus tem o trabalhar dele na vida de cada um, porque Ele conhece nós, nos conhece por inteiro, e Ele sabe como Ele tem que fazer. Ele complica, descomplica, confunde, depois faz entender. E que isso fique gravado nos nossos corações, que nós, querendo, não desfalecendo na fé, a gente vai ver a grande obra naquelas vidas, que pode estar da forma que for lá fora, da presença de Deus, mas que o Senhor, Ele é fiel, é confiar que com certeza, se Ele permitiu tudo isso, algo Ele está fazendo. Amém? E é algo de maravilhoso, de obra maravilhosa como Ele é. Deus abençoe.